quê. A partir do momento que a gente tem a oportunidade de revisitar o passado, naturalmente a gente começa, com a lupa do hoje, a amplificar aquilo que talvez estivesse pequeno e esquecido dentro de nós. E como é interessante a gente colocar uma lente de aumento naquilo que estava esquecido. Porque a minha identidade, ela depende de todos esses detalhes que até então poderiam estar esquecidos. Ou até mesmo algumas coisas que eu nem sabia. Quando você tiver a oportunidade de ler, você vai ver fatos, vai ter contato com situações que eu tive agora, quando fui ler a minha história. Os antepassados do meu pai, algumas histórias bonitas em relação à família da minha mãe. Um homem que era para ter sido padre não foi, e o outro foi, que não era para ter sido. Muito próximos a mim. Meu bisavô era para ter sido padre. Queria ser padre. Algumas histórias que foram construindo um mosaico, sabe? Que hoje faz todo sentido para mim. As minhas lutas, a minha vida foi muito difícil. Eu não sou de ficar reclamando, vocês sabem disso. Às vezes as minhas lamúrias são muito mais de brincadeira do que de verdade. No Twitter, o meu eterno cansaço, né? A minha dificuldade com a segunda-feira. É muito mais uma maneira de interagir, de brincar, que necessariamente. Eu não sou um homem preguiçoso, eu trabalho muito, eu luto muito. A minha vida nunca foi fácil. E eu não reclamo disso não. Porque foram essas dificuldades, foram essas lutas que depois você vai ter a oportunidade de ver de perto, ler, conhecer, que trouxeram as convicções que hoje estão presentes em mim e que eu tenho certeza que fazem com que o meu trabalho seja significativo na vida de muitas pessoas. O que me motiva a ser Padre Fábio de Mello todos os dias é ter a oportunidade de ser o Fabinho que eu sou. Graças a Deus não há separação. Em nenhum momento eu criei o personagem, não. O padre que vem aqui, que vai, que volta, é o mesmo que está lá nos bastidores. É o menino que eu luto para manter vivo, para curar e ser curado por ele. Aliás, essa oportunidade de ver a minha vida a partir dos olhos de outro, porque o Rodrigo é um homem muito inteligente, um pesquisador, um curioso. Ele me deu a oportunidade de me ver de um outro ângulo. O ângulo dos meus amigos, o ângulo das pessoas que foram fundamentais para que eu pudesse me tornar quem eu estou me tornando. Eu tenho muito ainda o que alcançar de mim. Mas se muita coisa eu já alcancei, é porque eu tive pessoas certas na hora certa na minha vida. Sabe, minha gente, como é interessante a gente perceber, nas muitas pessoas que passaram pela nossa história, aquelas que de fato foram voz de Deus. Aquelas que nos fizeram extrair o que a gente tem de mais sagrado, de mais precioso. As pessoas que nos arrancaram da nossa boçalidade, da nossa futilidade, da nossa preguiça. E lendo a minha biografia, eu me lembrei de um dia, eu ainda era um adolescente, a tia Ló, que foi uma personagem importantíssima na minha história, que vocês também vão conhecer. Ela lavando roupa lá na casa dela, e eu sempre tive mania, sempre gostei de conversar com as pessoas mais velhas, muito embora eu fosse amigo de todos os filhos da tia Ló, que tinham a mesma idade que eu. Não eram poucas as oportunidades em que eu fugia do grupo dos meus para ficar com ela, batendo papo, contando histórias e ouvindo. E me recordo como se fosse hoje, dela dizendo assim: você precisa ir embora daqui. Precisa ir embora de Formiga. Formiga não lhe faz bem mais. Você corre o risco de nem terminar os seus estudos.
Sua família é uma família boa, mas lá todo mundo está vivendo uma regra de serem todos vítimas do mesmo problema. Ela se referia à necessidade de sair da escola, de ir trabalhar, porque era assim lá em casa. Era uma regra. E algumas vezes eu já tinha desistido da escola para poder trabalhar. E estava prestes a desistir de novo. E aquele sonho antigo que eu tinha de ser padre, porque eu desde menininho eu nasci querendo ser padre, eu falava o tempo todo que eu queria ser padre. Ela me chamou a atenção para isso. Vai para o seminário, menino. Vai lá. Se não der certo, você pelo menos estuda. Se não conseguir ficar padre, pelo menos vai ficar um bom homem, estudado, e você será eternamente grato por aquilo que o seminário lhe fez. Eu fui expulso da minha casa pela tia Ló. E depois fico pensando nas muitas pessoas que exerceram também papel semelhante na minha vida, que me expulsaram da minha zona de conforto. E olha que nem era confortável viver ali. É que a gente se acostuma com o ruim. A gente se adapta ao desconforto. E o pior desconforto é aquele que deixa de nos desconfortar. O que significa que a gente se adaptou a ele. É como viver no pecado. O pecado deixa de incomodar porque a gente se adaptou ao pecado. Da mesma maneira como uma pessoa pode se adaptar a um relacionamento pernicioso, sequestrador, onde não existe amor, onde não existe respeito. Eu vou falando e você naturalmente vai identificando onde é que você se encaixa nesse quadro, porque você é igual a mim. Nós não somos diferentes. Podemos até ter vidas diferentes, mas os contextos por onde nós passamos, as estradas por onde nós andamos, são todas muito iguais. Pode ser que você também, em algum momento da sua vida, foi expulso da sua zona de conforto pela voz de uma pessoa que te viu diferente de todas as outras. Alguém que não tinha a venda da mesmice. Alguém que olhou para aquilo que você podia e não para aquilo que você estava podendo. Porque às vezes eu posso tão pouco agora, mas o outro enxerga o muito que eu posso ainda. É diferente. Se eu me olho para o pouco que eu posso, eu jamais vou enxergar o muito que eu posso ainda. Era o que Jesus fazia com as pessoas. Jesus enxergava o muito que as pessoas ainda poderiam viver. E por isso ele não desprezava o pouco que elas podiam naquela hora. Na nossa vida é assim. São voz de Deus na nossa vida, as pessoas que nos ajudam a enxergar o muito que ainda não podemos, as pessoas que não nos consideram no pouco que agora estamos podendo. E ao nos alçar deste contexto de tantas impossibilidades, nos faz desbravar os horizontes que sozinhos nós não poderíamos ter desbravado. E aí, a gente começa a identificar as pessoas que foram fundamentais na construção do nosso ser. Pessoas que interferiram na hora que nós precisávamos de uma intervenção. Eu estou falando e você certamente está pensando nas suas também. Nas pessoas que lhe expulsaram. Ou até mesmo pode dizer, o padre, já aconteceu comigo aqui através do programa Direção Espiritual. Quantas pessoas pela minha vida, pelas minhas andanças, eu tenho a oportunidade de ouvir esse testemunho? O programa, através daquilo que nós fazemos aqui, através da nossa proposta, expulsando as pessoas de seus acampamentos, expulsando as pessoas de seus claustros, expulsando as pessoas de suas escravidões, de seus cativeiros, até mesmo a mesmice do pensamento.
Porque tem gente que se vê do mesmo jeito a vida inteira. Não acredita no novo que Deus ainda pode despertar nela. E é aí que a gente começa a morrer. Quando nós não nos abrimos ao novo. Eu fico pensando, o que será que teria sido de mim se eu não tivesse aceitado aquele desafio de ser expulso do lugar onde desconfortavelmente eu vivia desconfortável? O que teria sido de mim se eu não tivesse ouvido, ou se eu não tivesse tido aquela mulher que foi tão determinante na mudança dos meus dias, na mudança das minhas opções? Como Deus agiu através daquela mulher na minha história. Engraçado que eu sempre soube disso, mas agora, na leitura do livro, isso ficou ainda mais vivo dentro de mim. E me abre, sabe, uma consciência de que eu tenho que ser a mesma coisa na vida dos outros. É tão bom quando a gente vive para fazer isso. Ah, padre, mas eu não tenho a mesma vocação que o senhor. Mas você é humano. Você encontra muita gente todos os dias. Você também pode despertar esse desejo de ser melhor naquele que passa por você. Até dentro da nossa casa, com os nossos funcionários, né? Despertar neles o desejo de viver melhor. Naquele que passou pela nossa vida, talvez, numa fração de horas, numa convivência que a gente teve, numa conversa dentro do metrô, dentro do ônibus. Porque quando nós estamos imbuídos do Espírito evangélico, nós ficamos naturalmente atentos às pessoas que precisam ouvir o que nós podemos dizer. E nós não estamos inventando, nós aprendemos com Jesus. E você não precisa se sentir hipócrita por não conseguir viver o que você prega. Deus não precisa dessa coerência sua naquele momento em que Ele fala com o outro. Pode ser que você nunca mais o veja, mas a sua palavra fica gravada nele. E pode ser que essa palavra que você diz tanto para o outro, um dia você terá coragem de dizer a você também. Terá coragem de acreditar nela? Terá coragem de provocar a sua própria expulsão. Chega. Não posso mais viver da maneira como eu vivo. Eu preciso buscar a minha melhor parte. Eu não posso me acomodar a esse pouco que eu já achei de mim. Eu não posso me acomodar a essa miséria com a qual eu já me acostumei. Sabe, essa miséria existencial mesmo, que se expressa nos sentimentos e nos pensamentos. E depois vira atitude. Outro dia eu estava fazendo uma pregação e eu falava justamente isso. Foi até na peregrinação. Foi a primeira pregação que nós fizemos. Aliás, eu quero agradecer aos meus 124 peregrinos maravilhosos que foram comigo, que me proporcionaram uma viagem linda, que apesar de cansativa, me fez extremamente feliz durante esse tempo que nós ficamos juntos. No primeiro dia de pregação, eu falava justamente disso. O diabo, ele acessa-nos através do pensamento ou dos sentimentos. São as duas portas por onde ele costuma entrar. Me fazendo sentir ou me fazendo pensar. E é por isso que eu preciso ficar muito atento ao que eu penso e ao que eu sinto. Porque também há uma regra muito interessante. 2 pensamentos não podem ocupar o mesmo espaço. Então, se eu percebo que eu estou com um pensamento diabólico, isto é, que me divide, que me faz mal, ou que me faz planejar o mal a Luciana, eu tenho que expulsar esse pensamento. Porque senão o diabo cresce em mim. E depois corre o risco de agir através de mim. O sentimento que me ocorre, eu não posso controlar os sentimentos, mas eu posso
permiti-lo. Ele me ocorre e eu naturalmente posso alimentá-lo ou expurgá-lo. Se o sentimento me faz mal, se o sentimento não é construtivo, ele é naturalmente diabólico. Ah, padre, mas como é que eu vou saber? Ah, a gente não é bobo, não. A gente sabe muito bem quando um sentimento é diabólico. E se eu estou com os pensamentos e os sentimentos à disposição do diabo, eu não terei condições de ser esse instrumento de transformação na vida de quem passar por mim. Eu mesmo estarei privado. Como é que eu vou poder despertar no outro, naquele que está sob a minha autoridade afetiva naquele momento, naquele que chora diante de mim, ou naquele que vive mal diante dos meus olhos? Como é que eu vou ter condições de ajudar? Como é que eu vou quebrar as prisões interiores se eu não acredito no poder de quebrar essas prisões? Como é que eu vou fazer o outro chegar à sua melhor versão, à sua melhor parte, se eu não estou vivendo essa mesma luta? Volto a dizer, pode ser que Deus se utilize até da minha incoerência. Se a minha palavra certa atingiu aquela pessoa, e mesmo que eu não consiga viver isso, Deus faz e provoca o efeito a partir daquilo que eu disse. Mas não faz sentido, não é justo eu oferecer ao outro e ficar privado daquilo que eu estou oferecendo. E eu me alegro por poder identificar que eu tive muitas, mas muitas pessoas que representaram essa voz de Deus na minha vida. Vozes que me encorajaram e que me fizeram acreditar em tudo que eu acredito hoje. Eu gosto sempre de dizer, Deus para mim é natural. Nunca foi sobrenatural acreditar em Deus. Muito embora pedagogicamente a gente use essa linguagem. Ah, mas eu acredito em Deus de forma muito natural. Um Deus que me visita, que bate na minha porta, fala comigo, que me ama, que prepara uma omelete para mim, que me cerca de carinhos, que me cerca de atenção, que me dá ordens de expulsão também, que me diz, não está certo isso, não é bem assim, como a canção fala, que me puxa, que me diz o que eu preciso ouvir. É assim. Deus é natural na minha vida porque Ele decidiu ser natural e agir numa linguagem que eu entendo. Claro, há dimensões sobrenaturais dessa ação, que é aquilo que eu não posso entender, que é aquilo que eu não posso controlar. E eu já vi muitas manifestações sobrenaturais. Eu já vi muitos milagres que a minha razão não compreende. Já aconteceram na minha vida. Mas o que me faz acreditar nessa possibilidade de tornar o Evangelho o instrumental da minha transformação e na vida de quem passa por mim é justamente esse fato natural. É a oportunidade que eu tenho de olhar para o meu passado e de perceber quando foi que Deus interferiu na minha vida. Quando Ele abriu os meus mares, quando Ele quebrou as muralhas de Jericó, na minha Jericó. Quando foi que o Senhor fez chover o maná? Quando foi que Ele fez brotar a água da pedra? Muitas pessoas na minha vida representaram esses milagres todos que configuram na história do povo de Israel essa intervenção de Deus provocando a libertação. E os amigos que me levam à minha terra prometida. As pessoas que eu sei que não têm nem segundas nem terceiras intenções, que estão puras ao meu lado. São pecadores como eu.
mas nas intenções querem o meu bem. Querem me levar à minha terra prometida. E é com esses que eu vou. Pode ser que você não tenha também uma biografia. São tão poucos os que são biografados, mas você tem a sua história. Talvez muito mais interessante e significativa que a minha. Seja o seu biógrafo. Faça esse trabalho de buscar na sua história as pessoas que agiram com a autoridade divina sobre você. Relembre o que elas fizeram. Pode ser que o desânimo de hoje precise estar conectado àquilo que te libertou naquele momento e que você esqueceu. Ou aquela palavra que te desinstalou que precisa desinstalar agora. Ou aquela velha lição que você aprendeu, mas que o tempo derramou uma poeira sobre ela. É importante demais a gente puxar o fio do novelo na nossa história, para a gente ter condições de compreender quem somos hoje e o que podemos hoje, para a gente fazer aquela pergunta: será que eu estou acostumado ao pouco que eu estou oferecendo a mim mesmo? E será que eu estou disposto a buscar este muito que Deus continua enxergando em mim? Eu espero que sim. Porque a vida, ela fica muito mais interessante, muito mais significativa, quando a gente se dispõe a buscar o muito que Deus enxerga em nós.